Então, sempre lembrando, né, que diante da nossa suspeita de que esse animal pode ter uma infecção pelo vírus da diarreia viral bovina, e principalmente no caso de ser um quadro crônico de doença das mucosas, é fundamental que nós façamos o exame, né, seguindo a técnica de necrópsia, mas nesse caso, um exame bastante detalhado de todo o trato digestivo, que é onde nós temos maior probabilidade de encontrar lesões causadas por esse vírus. Então, a abertura da carcaça, aqui nós observamos tanto a cavidade abdominal quanto torácica, né? Aparentemente, né, ao exame externo desses órgãos, nós não observamos nenhuma alteração importante. Logicamente que depois nós vamos ter que proceder à abertura e direcionando sempre para os órgãos digestivos. Bom, aqui nós podemos observar algumas lesões já ulcerativas na língua, uma úlcera, e aqui algumas fissuras. Então, provavelmente, né, se nós não tivéssemos a suspeita, nós não faríamos um exame tão detalhado da língua, e essas lesões poderiam passar sem serem percebidas. Então, por isso que a gente sempre reforça a importância de levantar nossas listas de suspeitas antes de fazermos a necrópsia e conduzir o nosso exame. Então, como já havia ou há ainda suspeita, né, desse animal ser um animal infectado pelo vírus da diarreia viral bovina, a observação bastante criteriosa dos locais onde esse vírus pode causar lesões diminui a chance, né, de alguma lesão que esteja presente não ser observada. Bom, pessoal, aqui nós observamos, né, que às vezes mesmo a gente tendo todo o cuidado e a suspeita, algumas situações acontecem. Aqui esse corte, por exemplo, não era para ter. Mas, então sempre a gente fala, quando nós fazemos necrópsia, né, mesmo a gente tendo todos os cuidados, às vezes algumas coisas não saem exatamente do jeito que a gente quer. Mas isso não atrapalha em nada o nosso exame, porque a gente consegue perfeitamente distinguir o que é um acidente de percurso, nós podemos dizer, ou o que são lesões. Então, é o que a gente sempre fala. A única forma de não errar numa necrópsia é não fazer. Sempre que nós fazemos, nós estamos, por mais cuidado que a gente tome, nós temos sempre a possibilidade, às vezes, de cometer algum equívoco, alguma falha no nosso processo. É a gente sempre identificar a falha e corrigi-la. Além das lesões que nós observamos na língua, a abertura do esôfago, nós podemos observar múltiplas lesões lineares. Então, como elas não estão tão profundas, né, nós classificamos como erosões, e essas lesões, né, justamente por serem lineares, são chamadas popularmente como ulcerações ou erosões em formas de arranhão de gato. Isso se deve à sua característica, né, delas serem lineares. A abertura do rumen, então, nós podemos perceber, existe, então, conteúdo, né, de alguma forma o animal estava se alimentando, entretanto a quantidade de líquido é excessiva e além disso nós podemos observar que este conteúdo é bastante espumoso. Este não é um aspecto normal, fisiológico, né, e ele pode nos indicar que esse animal tinha falhas na motilidade. E pode nos indicar que este bovino tinha falhas na motilidade, no caso na contração rumen reticular. Ao exame do abomaso após sua abertura, é possível verificar a presença de úlceras na região do pilório. Então aqui nós temos o duodeno, aqui o pilório, onde nós observamos na região a presença de úlceras, uma das quais já com bastante reação e com elevação. Então, nós observamos uma área aqui circular, né, elevada com uma depressão no centro. Neste caso, né, diferente do esôfago, nós podemos caracterizar como úlceras porque já há uma depressão, ou seja, a lesão é mais profunda. No caso, esta lesão é relevante quando nós consideramos o quadro clínico apresentado pelo bovino, ou seja, as principais manifestações clínicas, elas são características de um quadro de indigestão vagal.
E esta lesão, justamente neste local, ela justifica o quadro de indigestão vagal. Nós chamamos atenção para o achado, né, de úlceras no abomasmo. Isso não é uma lesão exclusiva de infecção por BVD. Inclusive, é muito frequente encontrarmos ulcerações de abomasmo em animais mortos por diversas causas, inclusive isso pode ser um achado em bovinos abatidos em frigoríficos. Então, a presença de úlceras ou observação de úlceras no abomasmo não necessariamente está relacionada à infecção pelo vírus da BVD. No presente caso, isso é uma possibilidade bastante concreta pela severidade da lesão e também pelo quadro como um todo. Mas sempre chamamos a atenção, né, que a presença dessas úlceras, sem estar relacionadas com outras lesões do vírus, nós não podemos atribuí-las à infecção. Por outro lado, né, nesse caso, considerando apenas o quadro de indigestão vagal, uma úlcera nesta localização, independente da causa desta úlcera, justificaria os sinais clínicos de indigestão vagal. Bom, ao exame aqui do intestino, né, então nós estamos aqui observando o ilho, nós podemos saber que é o ilho, né, porque aqui nós estamos na válvula ilho-secal, aqui nós temos o seco. Então, muitos casos de infecção por vírus da diarreia viral bovina, principalmente em casos de doença das mucosas, é frequente que ocorram lesões ulcerativas com fibrina nas placas de Peyer. Neste caso aqui, nós podemos observar, ali está a placa de Peyer, está um pouco hiperêmica, mas não há lesão necrótica ou com deposição de fibrina. Então, isso é importante sempre salientar, né, que as lesões elas podem apresentar tanta intensidade como distribuição variáveis. Né? É claro que um animal que morre, esse animal aqui ele tinha um quadro crônico que foi eutanasiado, mas um animal que tem morte espontânea por doença das mucosas, a gente espera ter quadros mais agudos com lesões mais severas. Então, a severidade das lesões também varia com o tipo de quadro que o animal apresenta. Quadros agudos com evolução fatal, nós esperamos lesões mais severas. Outros quadros, às vezes, mais crônicos, em que o animal, às vezes, é eutanasiado por outras complicações ou por subdesenvolvimento, nós esperamos ter lesões menos severas. Então, agora nós vamos fazer o fechamento do caso.